Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jabe Guimarães aqui para mais um vídeo sobre redação, mais uma dica especial sobre redação do Enem. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como a proposta de intervenção pode prejudicar o seu projeto de texto, isto é, pode prejudicar a nota da terceira competência. Então é muito importante que você saiba disso porque alguns alunos depois não conseguem entender por que ficaram ali com 160 pontos na terceira competência, olham para o texto, veem que organizaram o texto, veem que desenvolveram as informações ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, mas aí não conseguem entender por que ficaram apenas com 160 pontos na competência 3, não alcançaram, portanto, a nota máxima, que são 200 pontos, ok? Então, quero que você entenda isso nesse vídeo. Ora, eu preciso falar um pouquinho de planejamento também para você nesse vídeo, porque projeto de texto é planejamento prévio, você precisa saber como planejar a sua redação. E aí eu te explico exatamente como a proposta de intervenção se encaixa nesse projeto de texto e como, se você não fizer uma proposta de intervenção conectada com a argumentação estabelecida, você pode sim ser prejudicado na terceira competência. Antes, porém, eu gostaria de agradecer todos os alunos, todos os estudantes, né, que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam, e pedir a você, que se ainda não for um dos nossos inscritos, que também faça parte da nossa comunidade de alunos que estão agora, a partir de agora, né, aprendendo e estudar do jeito certo, se preparando da maneira correta para fazer uma redação de excelência na próxima edição do Enem. Lembre-se de compartilhar o vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, né? Clica aí também no sininho das notificações, sinalize, marque esse famoso sininho das notificações para que você seja informado dos próximos vídeos assim que nós postarmos no nosso canal. Vamos lá então, vamos falar do conteúdo principal desse vídeo, que é como a proposta de intervenção pode comprometer a nota da terceira competência. Antes, como eu mencionei, eu preciso falar do projeto de texto para você. Eu não sei como é que você planeja a redação, mas nós temos vídeos no nosso canal falando sobre as principais estratégias argumentativas, as principais maneiras de planejar a redação, para que você consiga, então, um resultado de excelência na competência 3. Lembrando que a competência 3, desde 2017, avalia exclusivamente o planejamento prévio, a estratégia argumentativa, o seu projeto de texto. Nos anos anteriores a 2017, houve esse entendimento por parte dos avaliadores do Enem de que a configuração de autoria tinha relação com o repertório sociocultural. Isso deixou de existir de 2017 para cá, nós estamos em 2019, não há relação entre repertório sociocultural e nota da terceira competência. A nota da terceira competência é avaliada em função exclusivamente do seu projeto de texto, do seu planejamento prévio e também do que se diz desenvolvimento das ideias do texto. É preciso que haja planejamento prévio e bom desenvolvimento de todas as ideias anunciadas na redação. O que acontece? Faz parte do projeto de texto que a sua proposta de intervenção esteja conectada com a argumentação estabelecida. Vou dar exemplos. Se você utilizar a estratégia argumentativa, o planejamento de texto, em que se trabalha com duas causas do problema que o Enem traz no tema da redação, se você tem duas causas, você então precisa se atentar a isso. A sua proposta de intervenção tem que dar conta, ela tem que ser suficiente para combater essas duas causas. Porque como é que você vai resolver o problema? Pelo menos tentar resolver o problema. Combatendo as causas do problema. Se você apresenta duas causas distintas para o problema e aí na hora de propor a intervenção propõe o combate, o enfrentamento apenas para uma dessas causas, você falhou no seu projeto de texto, porque você não mostrou como a outra segunda causa, que tem relação com o problema, pode ser combatida. Ora, se você deixa uma causa sem combate, o problema também, no final das contas, fica sem combate, ok? Então, essa é a primeira grande dica. Se você tem duas causas distintas, normalmente essas causas são distintas, né? Você levanta duas causas para esse problema e discute uma causa no segundo parágrafo, outra causa no terceiro parágrafo. Então, na sua proposta de intervenção, você tem que resolver essas duas. Pelo menos tentar, não é? Apresentar uma maneira de combate para essas duas causas. Se for possível, funciona muito bem no Enem você dividir, né, a sua proposta de intervenção, na verdade, em duas. Você apresentar duas propostas de intervenção, ok? Então, você pode escolher qual das duas propostas você vai desenvolver, você vai construir de maneira completa, tá bom? Então, você pode escolher uma das duas para ser a sua proposta completa, que vai lhe garantir 200 pontos na competência 5. A outra proposta, em função, sobretudo, do espaço que você não terá
né, para fazer duas propostas completas, você pode deixar incompleta mesmo. O que importa, as duas propostas são importantes nesse caso só para que o projeto de texto esteja completo, para que as duas causas sejam combatidas, tá? Mas lembrando que basta que você apresente, construa apenas uma proposta com os 5 elementos obrigatórios, que aí você já vai receber a nota máxima na competência 5, ok? Agora, você sabe também que uma outra estratégia de planejamento é trabalhar com as duas consequências, ok? Então, assim, eu tenho alunos com 980 pontos no Enem que trabalharam com duas consequências. Esse vídeo, essa análise eu fiz, está no canal. Se você ainda não viu, você pode procurar aí a análise da redação do aluno Paulo Renan. Você vai verificar que ele trabalhou com duas consequências e alcançou 980 pontos na sua redação. Não alcançou nota 1000 por conta da competência 1, que realmente houve ali mais de 2 desvios, ok? Nesse caso de você trabalhar com duas consequências, como é que tem que ser a sua proposta de intervenção? Você precisa atacar o problema que o tema da redação trouxer para você, ok? Porque o problema apresentado no tema é que é a causa das duas consequências que você apresentou. Então, quando eu quero enfrentar um problema, o que eu faço? Eu resolvo as causas, eu combato as causas. Nesse caso de você trabalhar com duas consequências, portanto, você pode ter apenas uma proposta, porque a sua proposta está voltada para o problema em si, que é, nesse caso, a causa das duas consequências que você mobilizou. Ok? Então, nesse caso, é permitido sim que você use apenas uma proposta. Agora, deixando bem claro, não é que quando você trabalha com duas consequências, você só tem que apresentar uma proposta. Não. É possível, basta uma proposta direcionada para o próprio tema, para o próprio problema. Mas você pode sim apresentar mais de uma proposta, mais de uma medida interventiva, ok? Por fim, se você estiver trabalhando com uma relação de causa e consequência, a causa é no segundo parágrafo, está no segundo parágrafo, a consequência no terceiro parágrafo, o que você tem que combater? Mais uma vez, a causa. Você precisa combater a causa do problema. Nesse caso, dessa relação de causa e consequência, né? Ou causa e efeito, você também pode simplesmente utilizar uma proposta combatendo a causa. Lembrando, pode, é possível. Não necessariamente você precisa ou tem que apresentar apenas uma proposta. Você pode apresentar mais de uma proposta, pode apresentar duas. Mas nesse caso de trabalhar com causa e consequência ou com duas consequências, você pode sim combater só a causa nesse caso. E aí, recapitulando, se você está trabalhando com duas causas distintas para o problema que você mobilizou, é importante então, é necessário então, que você apresente pelo menos duas medidas interventivas, se você não conseguir com uma única medida interventiva resolver todas as causas, tentar combater todas as causas que você apresentou, as duas causas, ok? Então essa é a dica de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, usa aqui o ambiente de comentários e pergunta. Aproveite também para sugerir alguns temas, alguns assuntos, algumas dicas de redação que você quer receber, tá certo? É muito importante o seu feedback, esse retorno de vocês que estão assistindo aos vídeos, para que nós possamos entender qual que é a real necessidade de vocês e assim poder preparar um conteúdo que realmente faça sentido para você que está estudando e se preparando para fazer uma redação de excelência. Forte abraço, fico por aqui, conto aí com a participação de todos no sentido da contribuição, de se inscrever no canal. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau, até lá.